Eu tinha 17 anos quando eu criei a minha primeira startup. E se eu pudesse voltar no tempo, essas 9 lições que eu vou te mostrar hoje, elas teriam me poupado de perder todo o meu caixa, de entregar 40% da minha empresa de graça e de ainda ter a minha ideia roubada. Meu nome é Marcel Macedo, eu sou fundador da Marcel Macedo Labs. Mais de 6 mil empresas já utilizaram as minhas soluções e os projetos que eu participo hoje faturam mais de 2 bilhões de reais por ano. E essas lições, elas não são teorias de livro, tá? São lições que eu aprendi na prática, cicatrizes reais, que eu passei por isso. Se tu acabar ignorando alguma delas, com certeza podem te custar aí todo o teu caixa, uma porcentagem da tua empresa ou algo desse tipo. Mas fica tranquilo, presta atenção nesse vídeo que tu não vai ter que pagar esse preço porque eu, infelizmente, já paguei ele pra ti. Então vamos lá, vou te passar essas 9 lições que eu aprendi com esse meu primeiro site de compra coletiva. A lição número 1 é que o nome dessa tua empresa, dessa tua startup, até a tua avó precisa saber conseguir falar esse nome. Por que eu digo isso? Pode ser um conceito meio bobo, talvez tu nunca tenha ouvido falar também. Mas eu já fiz uma empresa depois dessa que se chamava Bulldesk. Então provavelmente não consegue nem entender o que eu falei, mas o nome da empresa era B-U-L-L-D-E-S-K, Bulldesk. Era bem difícil de falar. Diferente dessa que era Vantajoso. Então a minha avó conseguia falar Vantajoso, Vantajoso. E o nome, ele tem completo sentido com o que a gente oferecia. Era um site de compra coletiva, onde as pessoas, tu deve conhecer, compravam um cupom e aí esse cupom te dava direito a comer uma pizza por metade do preço, por exemplo. Então até minha avó conseguia falar o que é a palavra vantajoso e o próprio nome por si só meio que já explicava todo o projeto. Então a primeira lição é essa: crie algo que tenha um nome ou dê um nome que seja simples e até a tua avó consiga falar. A segunda lição é muito cuidado com quem você contrata. E não só com quem contrata, mas com quem tu compartilha essas ideias. Eu falo isso porque a gente chamou uma pessoa para poder fazer o nosso site, e era uma empresa normal, um programador, não sei se ele tinha empresa ou não, mas a gente contratou ele para fazer o nosso site de compra coletiva e a gente foi estranhando essa demora, demorava uma semana, ele prometia que ia entregar na semana X, aí demorava mais uma semana, mais outra semana. Até que então saiu o nosso site, tudo bem. Depois de vários atrasos, o nosso site, o Vantajoso, foi ao ar, o site de compra coletiva, a gente fez um lançamento e tal. Começamos a vender, o site foi um sucesso, várias pessoas ficaram conhecendo. Só que antes de a gente lançar o nosso site, foi lançado um concorrente. O primeiro, era pra gente ser o primeiro aqui da Grande Florianópolis, mas lançou um outro concorrente antes e a gente ficou, cara, como? Ninguém nunca tinha pensado nisso antes, a gente foi o primeiro, como isso aconteceu? A gente pensou, bom, faz parte do game e fazer o quê, né? Vamos tocar ficha. E nisso a gente continuou por alguns, acho que até anos, eu digo assim, a gente continuou, até o momento que a gente descobriu que a pessoa que fez o nosso site, ela lançou esse concorrente. E ela tinha acesso ao nosso banco de dados. A gente descobriu isso porque a minha mãe acabou recebendo e as outras pessoas também, conhecidas nossas, recebiam e-mails desse concorrente e a gente, mas como assim? A pessoa nunca se cadastrou naquele site, como que ela está recebendo e-mail? Então, a pessoa que a gente contratou para fazer o nosso site, ela acabou fazendo um site para ela, criando um concorrente e ainda tinha acesso ao nosso banco de dados, roubando os nossos clientes, entrando em contato com os nossos parceiros, que eram os restaurantes, etc. E isso foi uma dor de cabeça, daí a gente teve que refazer o site inteiro, encontrar uma outra empresa, enfim, essa seria a segunda lição. Presta bem atenção com o fornecedor que tu vai contratar para poder fazer essas coisas, para não correr esse erro que eu corri, né? Outro ponto é nunca pague adiantado. O terceiro ponto é nunca pague adiantado. A gente fez uma oferta de um sushi, primeira vez deu certo, segunda vez deu certo, terceira vez o cara pediu o valor adiantado. A gente cresceu o olho e pensou, não, vamos pagar e tal. E aí a gente acabou pagando adiantado, o valor era todo o nosso caixa, a gente pagou, se eu não me engano, 30 mil, aí começou a vender, depois a gente pagou mais 30 mil, a gente ficou com 2 mil reais em caixa, alguma coisa assim. Então vendeu 3, 4 mil cupons de pessoas que queriam comer o sushi pela metade do preço, e aí o restaurante pega e fecha as portas. E nisso eu tenho, vamos arredondar para 4 mil pessoas com cupom na rua, eu tenho 60 mil de prejuízo e 4 mil pessoas aqui querendo comer sushi. E aí eu tinha 17 ou 18 anos na época, ninguém sabia o que fazer. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O cara simplesmente fechou, pegou nosso dinheiro, fugiu, sumiu, desapareceu. A gente pensou em virar sushi man, a gente pensou em abrir um restaurante, a gente pensou em inúmeras coisas. Naquela época eu nunca tinha empreendido assim, era a minha primeira empresa, então foi bem desesperador assim, essa seria a palavra. Mas deu que no final tudo dá certo. E aí o que a gente fez foi
A gente traçou um plano de gestão de crise, hoje é bonito falar gestão de crise, mas na época o que a gente fez foi basicamente entrar em contato com as pessoas, explicar a situação que tinha ocorrido. Como a gente sempre prezou por ser uma empresa correta, a gente sempre teve as melhores ofertas e realmente tinha um relacionamento bem bom com todos os nossos 40, 50 mil clientes ali que sempre compravam com a gente. Essas 4 mil pessoas a gente falou, olha, você comprou o sushi, o restaurante fechou, mas a gente vai estar te dando esse valor que tu gastou na compra desse cupom, a gente vai estar dando de desconto para te poder, dando de crédito no site para te poder usufruir contra as ofertas. E pronto. Teve um ou outro espertalhão ali que falou, eu me senti lesado e eu fui querer correr atrás dos meus direitos, não sei o quê. Acho que teve uns 3 ou 4 processos, até um dia oficial de justiça com a Polícia Civil. Minha mãe me acorda, Marcelo, a polícia tá aí. Daí eu, que polícia? Daí eu acordei ali, desci, tá sendo intimado. Daí eu, tá bom. Aí tinha advogado lá, a gente foi, todos os processos a gente ganhou. O máximo foi que a gente pagou o dobro do cupom, era 100, a gente pagou R$200, por exemplo, mas, ou seja, aproveitadores, né, da situação, a gente, enfim, botou como crédito e ainda todos os processos que teve ali a gente conseguiu tirar de letra, mas na época foi bem desesperador, assim. Então essa seria a terceira lição, nunca pague ninguém adiantado. Parece meio óbvio, mas às vezes tem aquela tentação de, vou fazer um projeto, vou fazer um freela com alguém. Metade agora e metade depois. Cara, se não tiver bem encontrado, se a pessoa não tiver o background, se a pessoa não tiver feito alguma prova de conceito para ti, a dica que eu dou é não paga adiantado. Encontra outro fornecedor, faz um contrato, bota uma multa no teu nome se tu não pagar. Eu digo, vou contratar um designer para fazer alguma coisa para mim. Eu boto lá, se eu não te pagar até tal dia, eu dou uma multa para mim aqui de R$10 mil. Alguma coisa nesse sentido, mas se não pagar adiantado é furada, assim, sempre foi. A lição número 4. Pesquise os modelos de vendas existentes. Então, independente da tua operação, por que eu falo isso? A lição que eu tive foi, o nosso modelo de venda antes e durante esse site de compra coletiva, a gente ia de porta em porta. O que era isso? Eu pegava o carro, ia no Continente Park Shopping, ia em Balneário Camboriú no shopping, ia nas lojas e descia o carro, foi legal para perder a vergonha, eu acho que valeu a pena o aprendizado. Mas a gente entrava na loja, tudo bem, eu poderia falar, você arrumava, botava uma pastinha, cartão de visita e ia lá na loja, batia na porta. Gostaria de falar com o proprietário, se encontra? Sobre o que seria? Não, eu gostaria de conversar com ele, que a gente tem uma oportunidade de negócio aqui, você já ouviu falar de compra coletiva? Aí a gente começava a conversar, a gente quer fazer uma oferta, uma proposta, onde a gente explicava como é que era o modelo de compra coletiva e a gente explicava o modelo, assinava o contrato, uma via, outra via, e aí trazia essa via assinada para o escritório e aí fazia a oferta, etc e tal. Mas por que eu digo pesquisa os modelos de venda existente? Porque eu tenho certeza que a gente teria muito mais resultado se a gente tivesse uma operação de inside sales, que na época eu nem sabia o que era isso. E se tu não sabe o que é isso, inside é dentro e sales é venda, ou seja, vendas dentro. Então seriam vendas dentro do escritório. Faria muito mais sentido e muito mais produtivo eu pegar o telefone e ligar para 100 restaurantes por dia do que eu conseguir, e talvez seja humanamente impossível, eu me deslocar até 100 restaurantes por dia. Não tinha como eu prospectar todo mundo. Então no máximo talvez 20, 10, 15, 30 restaurantes por dia era o que a gente conseguia. Então pesquisa os modelos de venda existente e vê qual que faz mais sentido para ti. Às vezes é um modelo de afiliado, às vezes é um modelo de porta em porta, às vezes é um modelo de evento, às vezes é um modelo de ABM, que é Account Based Marketing, às vezes tem que fazer uma venda grande por ano, é isso que seria o ABM, é focar em um único tipo de empresa. Enfim, pesquisa esse modelo antes de sair. Eu vou fazer esse. Não, cara, pesquisa quais são as opções que eu tenho e o que eu posso fazer. Modelo número 5. Não atrai investidores sem antes testar a promessa deles. O que eu quero dizer com isso? A gente já teve investidores onde eu abri mão de 40% do vantajoso dessa empresa e a promessa deles era uma empresa de media out of home, aquelas televisões em ônibus, televisão em terminal, televisão em shopping, e a promessa era que a gente ia vender pra caramba, ia vender rios de dinheiro e etc. E a gente foi na cara e na coragem, deu 40% da empresa em troca de divulgação. Só que na hora, no dia a dia, na prática, quando a gente botou essa veiculação no ar, a gente viu que não era isso, ou seja, esse tipo de canal de aquisição, esse tipo de divulgação para o nosso produto não funcionou como venda, mas ele funcionou muito bem como reconhecimento de marca, ou seja, muita gente ficou conhecendo a empresa, mas o que a gente queria no final das contas era realmente faturamento. Então a gente não viu um acréscimo de vendas
através dessa parceria ou através dessa nova sociedade. Então, o que eu teria feito hoje, o que eu faria? Ah, fulaninho quer ser sócio da minha empresa e ele disse que vai trazer, posso até fazer um outro vídeo desse depois, mas ele disse que vai trazer muitos clientes. Tudo bem, não tem problema. Eu vou te dando a porcentagem da minha empresa conforme tu vai trazendo os clientes para mim. Né? Depois eu posso entrar em modelo de como seria um contrato de vesting, etc. Mas essa seria a quinta dica, né? Não atrair os investidores sem antes testar a promessa que eles estão prometendo. Porque realmente é isso, assim, na hora da promessa e é tudo muito legal, funciona. Não, funciona, é super legal, vai dar certo, etc. Mas é o mercado que vai dizer. Se nunca foi testado, como é que a gente vai saber? Então não atrai investidores sem antes ter testado o modelo de negócio, a promessa que eles estão fazendo. No nosso caso, não teve venda que era o que a gente queria. Continuamos vendendo a mesma coisa, mas a gente teve um grande reconhecimento. As pessoas sabiam que era vantajoso, mas não aumentou o nosso faturamento. Número 6. Assessoria de imprensa funciona mais do que você imagina. Não é o como fazer assessoria de imprensa, a gente também não estava ciente disso e nunca foi atrás disso ativamente, mas eu lembro que uma vez o Jornal do Almoço, um jornal aqui da Rede Globo, veio até o nosso escritório para poder fazer uma entrevista e entender como é que funcionava a compra coletiva. E é uma pena a gente não ter aberto os olhos para isso, porque isso serve tanto para a vida pessoal, desde para a aplicação de um possível visto lá na frente, que tu consegue reunir material disso, até como para a própria empresa em si. Então a gente não deu tanta atenção para a assessoria de imprensa, que é algo que existem inúmeras formas de tu conseguir fazer, desde contratar uma empresa até como utilizar o próprio estratégia de marketing digital para conseguir fazer isso. Então a assessoria de imprensa é uma coisa que a gente poderia ter usado mais, mas não acabou usando. E todas as vezes que de maneira espontânea a assessoria foi usada, ajudou bastante também na divulgação e no reconhecimento da empresa. Lição número 7. Não expanda antes de dominar bem o seu território. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha Florianópolis, São José, enfim, a grande Florianópolis aqui no site de compra coletiva. E aí eu botei na cabeça dos outros dois sócios de a gente, não, vamos para Balneário Camboriú, vamos para Tubarão, Criciúma, daí a gente contratou vendedor e etc. Só que querendo ou não, a gente não dominava bem a nossa região ainda, a gente não era o top 1 aqui. E analisando isso hoje, eu vejo como meio que uma burrada, assim, de poder, vamos para Balneário Camboriú, vamos para Criciúma, sendo que a gente tem muito mais potencial de poder fazer alguma coisa na nossa região, a gente pode ir até o restaurante, a gente pode conversar com o dono, a gente pode fazer evento local, a gente poderia fazer mais coisas aqui do que pensar numa expansão, ou seja, o nosso tamanho de mercado ainda não tinha sido totalmente atingido para que eu precisasse expandir para Tubarão, para Criciúma, para novas cidades. Digamos que, eu já estou com 90% de market share aqui, de market share do mercado de restaurantes, de salão, de clínica, de estética, que não era só comida, e aí agora sim a gente precisa expandir. Pelo contrário, provavelmente a gente não tinha nem 5% do mercado, mas não, já estamos em todas as cidades e em breve na sua cidade tinha Joinville, Blumenau. A gente ia expandindo, mas talvez não tinha necessidade de fazer isso, porque cada cidade era uma expansão onde tinha que ter anúncio, tinha que ter vendedor, tinha que ter restaurante, tinha que ter cliente, tinha que ter base, tinha que ter um monte de coisa para poder fazer, então a gente estava mais dispersando o foco do que simplesmente focar em uma única coisa. E dentro disso eu trago também um outro insight que seria, não só em cidade, mas até em mercado. Por exemplo, se tu tem um software ou uma ferramenta ou até mesmo uma loja de roupa, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e eu vendo roupas para criança, mas eu também poderia estar vendendo para plus size. Quem sabe eu boto plus size e também boto outro tipo, sabe? Não, vou botar plus size então, agora eu vou focar, daí tu não vende nem para criança, nem para o plus size, nem para o tamanho médio, nem para o G, nem para o M, e aí tu fica nesse, não, mas eu poderia estar vendendo lá, no caso do software, eu fiz o software, mas meu foco principal, eu tenho aqui várias construtoras sendo meus clientes, não, mas agora eu vou abrir um novo braço aqui para atender a agência de marketing. Cara, tu já pegou todas as construtoras do teu mercado, tu já atendeu toda a clientela que realmente poderia ser cliente, então então vai expandir, mas expande ainda para construtoras de outra cidade, né? Então, essa seria a ideia. Não expanda, não fazer essa expansão antes de dominar realmente, seja o território, o nicho, o mercado ou alguma coisa nesse sentido. A 8ª dica que eu trago, a lição, é desfrute mais que todos. Eu me arrependo de não ter desfrutado desse caminho ali, dessa jornada. Em que sentido? Se tu parar para pensar, a gente oferecia, por exemplo, uma pizzaria, uma pizza de R$100 por R$50. E eu cobrava em média de 30% a 40% de comissão. Então, eu não iria pagar R$50 para comer a pizza. Eu poderia pagar, se eu não me engano, sei lá,
R$ 20, ou no caso, a comissão fechando ali, eu pagaria R$ 30. Então eu pagaria 70% de desconto para poder comer uma pizza. Eu poderia comer uma pizza, eu poderia pular de paraquedas, andar de kart, eu poderia fazer várias coisas que a minha própria empresa proporcionava, mas eu não fiz. Eu não fazia por causa do dia a dia, deixava passar, ou por causa que a mente não pensava nisso ainda na época e não sabia nem o que era a palavra desfrutar, né? Mas então essa é a lição que eu trago. Hoje a minha esposa ela tem um hotel e a gente desfruta do hotel no sentido de que, cara, a gente tem o café da manhã, a gente vai tomar o café da manhã no hotel. A gente vai, a melhor mesa é a nossa, não é que a melhor mesa é a nossa, mas não tem plaquinha de reservado, não tem frescura nenhuma, mas a gente desfruta e toma o café da manhã no hotel quando a gente quiser. Não fica nessa, não vou tomar o café. A gente vai lá e toma, às vezes também enjoa e etc. Mas essa é a ideia, né? Então na tua empresa, o que será que tem que poderia estar usufruindo, desfrutando, mas às vezes tu nem presta atenção nisso e acaba não desfrutando. Na compra coletiva, no site era isso. Eu poderia ter conhecido inúmeros lugares e inúmeras experiências e pagando muito menos, né? E muito mais do que isso, né? Imagina se eu ainda estivesse documentando toda essa jornada. Vou no restaurante, vou no não sei o quê, vou, sabe? Tinha hotel com desconto, tinha mais um monte de coisa que a gente ia fazendo que daria para ter aproveitado bastante, assim. Então, essa lição, essa 8ª lição que eu trago é desfrutar cada vez mais dentro da tua empresa que tiver para poder desfrutar, de desfrutar realmente. E a 9ª e a última lição é realmente de dizimar. A 9ª lição é dizime. Loucura, por incrível que pareça, 10% do faturamento bruto a gente dizimava. E a gente era muito jovem e inconsequente. Hoje não recomendo, se tu quiser, tem gente que faz, não é uma recomendação ou recomendação, whatever. Mas naquela época a gente dava 10% do faturamento bruto como dízimo. E eu vejo que Deus estava ali sempre com a mão dele carregando a gente, porque a gente fazia várias burradas, várias coisas erradas. Imagina, com 17 anos de idade não sabia como administrar, não sabia o que fazer com dinheiro, não sabia como conseguir novos clientes, não sabia o que fazer, enfim. Eu vejo sempre a misericórdia, a graça e a bondade de Deus junto ali com a gente caminhando. Putz, tá bom, filho, fez meu, não é, não, por aí, não, tá, pagou adiantado, vai. Não, vamos lá. Ou seja, uma das únicas coisas que Deus fala na Bíblia para colocar a prova, né, para ele ser colocado à prova é sobre o dízimo, né? Então tem vários versículos que falam sobre isso em relação ao dízimo. E tanto hoje eu sei, eu entendo, naquela época tanto é loucura, dá 10% do faturamento bruto. Lógico que eu sei que tem gente que faz, que dá mais. O fundador da Colgate, ele dava 90% do faturamento da empresa para dízimo. Pode pesquisar que essa história é verídica. Mas naquela época, 10% do faturamento bruto é loucura, porque tu dá 10%, daí a gente ainda depois do 10% e aí começava a descontar imposto e etc, né? Mas hoje, até para a tua vida pessoal, o dízimo é algo inegociável, assim, ser dizimista e realmente entender o propósito do dízimo, saber para que ele serve. E isso realmente não é para a pessoa que ainda é nova na fé, que acha que a igreja vai pegar o teu dinheiro, vou roubar o teu pastor, vai roubar o teu dinheiro e não sei mais o que e tal. Isso é para gente mais madura na fé mesmo. Não é o caso se tu nem vai numa igreja ou não frequenta, ninguém precisa do teu dinheiro. Esse é o ponto, vai entender, vai estudar, vai buscar primeiro. E aí quando tu chegar nesse nível de amadurecimento, tu vai entender talvez o que eu esteja falando aqui dentro. Mas poderia até fazer um vídeo somente sobre isso. Mas é isso, espero que tenha gostado dessas 9 lições. E é isso aí, vamos começar a produzir conteúdo com frequência. Valeu!